Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre o filme A Baleia, que é um filme bastante interessante, que tem reflexões bem legais e que se você não assistiu, eu recomendo que você assista antes de ver esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui ele vai estar repleto de spoilers e pode estragar a sua experiência. Bom, o filme é sobre um professor, de meia idade, que ele é obeso e que ele tem bastante dificuldade em lidar com os relacionamentos dele, ele é uma pessoa bastante sozinha, e que ele encontra na comida o conforto emocional que ele não encontra em outros lugares, justamente porque ele não tem muitos relacionamentos. O único relacionamento que ele tem, e que é bom de verdade, que mostra durante o filme, é com a cunhada dele. E essa relação é a única que ele tem. As outras relações todas acabaram, justamente porque o namorado dele morreu, ele se divorciou da esposa e acabou se afastando da filha. Então, ele ficou com as relações bastante fragmentadas. Isso era justamente algo que o fazia sofrer muito. Ele não conseguiu lidar com o luto, da morte do namorado, ele não conseguiu lidar com a separação da filha, e por ele não ter essa habilidade para lidar com esses eventos, ele acabou recorrendo à comida como conforto emocional. Mas ao mesmo tempo que a comida, era uma fonte de conforto, ela também se tornou a prisão dele, porque, o diretor, ele até mostra, né, o filme se passa em um único ambiente, que é a casa dele. E nesse único ambiente que, é justamente para mostrar que ele não tem, eh mobilidade suficiente para fazer outras coisas da vida. Então ele estava preso, ele se tornou refém do próprio corpo. Ele não conseguia tomar banho direito, ele não tinha, até para dormir era extremamente difícil, ele não conseguia se locomover, e a comida era a única fonte de afeto que ele tinha, justamente porque ele era um cara extremamente sozinho. E é muito engraçado porque ele tem uma relação ambígua com a comida, porque ao mesmo tempo que a comida é algo que traz conforto emocional, também é algo que o aprisiona e que muitas vezes ele usa para se punir. Até mesmo quando ele descobre que ele tá morrendo, porque o filme se passa mais ou menos no intervalo de uma semana, ele não faz nada, ele diz que não quer ir para o hospital. E ele não quer ir para o hospital, não por uma questão, meramente financeira, embora também tivesse com certeza, essa questão por trás, mas muito mais porque ele queria se punir. Ele queria que, eh, ele não entendia que ele conseguiria lidar com os problemas da vida, porque ele não acreditava que ele tinha repertório suficiente para lidar com os problemas da vida. E esse é um problema de muitas pessoas que recorrem a compulsões para lidar com problemas. Porque muitas vezes a compulsão alimentar, a compulsão financeira, eh, compulsão em jogos, compulsão em sexo, elas são todas falta, elas revelam falta em alguma coisa, porque a pessoa está buscando um conforto em algo que vai aprisioná-la. Isso é o que acontece com o protagonista. Então, muitas vezes as pessoas, elas têm algum tipo de compulsão porque falta algo na vida delas. E quando você olha para a vida do protagonista, o protagonista, ele não tinha bons relacionamentos, o protagonista, ele não tinha uma vida amorosa, ele não tinha lazer, a vida dele era apenas trabalho e ficar olhando para a parede o dia todo e sofrendo porque ele não tinha, uma vida realmente significativa, porque a compulsão tirou tudo dele. Então, justamente por ele não conseguir lidar com as dores da vida. E muitas vezes é isso que as pessoas fazem. Muitas pessoas, não conseguem lidar com os problemas da vida, seja na vida amorosa, seja na vida financeira, seja no trabalho, e acabam recorrendo à compulsão. Só que toda compulsão acaba, se mostrando depois uma prisão. E ao longo do filme isso fica muito explícito, que na verdade aquela compulsão ela se tornou um problema para ele e ele não conseguia mais fugir. E imagine que a vida fosse uma mesa, e essa mesa tivesse 4 pernas. Uma delas fosse o trabalho, uma a vida amorosa, uma fosse a família e outra fosse o lazer. A o único pé que estava a única parte da mesa, o único pé da mesa que estava de pé era justamente a parte do trabalho, o resto ele não tinha. Ele tinha até um relacionamento
com a cunhada dele, mas a única o relacionamento ali era de cuidado. Então ela ia lá praticamente como a mãe dele para cuidar dele, para dar bronca nele. Então ele não tinha muita uma vida realmente significativa, que ele acreditava que realmente fizesse valer a pena viver. Por isso ele desiste. E muitas vezes isso acontece com muitas pessoas, porque as pessoas elas não conseguem lidar com a dor de se entregar a alguma compulsão, só que por isso é importante procurar ajuda, para entender onde é que está errado, onde é que está, qual pé da sua mesa não está funcionando, qual parte. É no trabalho, é na família, é no relacionamento amoroso, é no lazer, para poder identificar e realmente voltar, a fazer a vida valer a pena, consertar, encontrar um significado na vida. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que que você achou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative as notificações. E para fazer terapia comigo, link aqui embaixo, aguardo você.